Vamos então iniciar a segunda sessão. Desta vez a mesa é mais numerosa do que as mesas anteriores, tem 4 pessoas. Tenho à minha direita o João Barrento, professor, ensaísta, ex-professor, ensaísta, tradutor, enfim, toda a gente conhece certamente. Aliás, todos aqui são suficientemente conhecidos para dispensar a minha apresentação. O Delfim Sardo, que também é professor, crítico de arte, enfim, provavelmente teria que acrescentar mais algumas categorias que não vou acrescentar. O Gonçalo M. Tavares, basta dizer que é escritor, o resto provavelmente para aqui não interessa. Reparem que esta mesa tem a singularidade de ter pelo menos 2 literatos, digamos assim, o que é uma inovação em relação às mesas anteriores. E temos depois o Manuel Rodrigues, que é também professor no Arco e também ensaísta, alguém que tem escrito bastante sobre arte. Bom, por uma questão de lógica, talvez de comodidade, tenho aqui à minha direita o João Barrento e provavelmente começaria por ele. Tanto mais que o João Barrento fez o favor de facilitar o trabalho, enviando um texto que era, enfim, que fornecia alguns tópicos que ele gostava de desenvolver aqui e que se chamava, de maneira um pouco provocatória, 6 propostas para o próximo quarto de hora. Enfim, o João Barrento, quando escreveu esse texto, ou quando apresentou essas propostas, ainda não sabia muito bem qual era o ambiente destes debates. Neste momento em que já estou aqui e já assistiu a um debate, poderá, de alguma maneira, avaliar se as suas propostas, que são aliás bastante interessantes, garanto-vos, se enquadram, se cruzam com as questões que têm sido aqui tratadas. Eu julgo, posso dizer-vos que elas se cruzam muito diretamente, provavelmente com as questões tratadas na sessão de sábado, onde se girou em torno, sobretudo, da questão do contemporâneo, do que é isso, do tempo, que espécie de modelo temporal é esse da contemporaneidade. Eu julgo que estas são as questões que o João Barrento trata nas suas propostas. Sim, não só, de facto, esse era um ponto que me interessa, mas também em relação ao que se disse antes, na primeira sessão de hoje, há alguns pontos de contacto e linhas que se cruzam e que depois talvez possam ser desenvolvidas. Eu começaria por dizer é que, naturalmente, como o António Ferreira já salientou, eu sou um pouco outsider neste universo com um mainstream claro, vindo das artes visuais ou da crítica da arte, portanto, mas desse setor, não é? Que não é nem o meu, nem propriamente o do Gonçalo Tavares, mas talvez isso não seja propriamente nenhum handicap, talvez seja até, em certos aspectos, uma vantagem de um olhar exterior, que vê as coisas naturalmente a partir de uma perspectiva que não é a de quem domina toda a informação, muito longe disso, mas que, estando neste mundo, sendo contemporâneo dele e deixando-se premiar por aquilo que acontece à sua volta, também no campo das artes, naturalmente, que poderá ter algum olhar que ilumine este ou aquele ponto. Por isso eu, por vezes, refiro a coisas que vêm da literatura ou do cinema, como também já aconteceu antes, etc. Ou do pensamento, não sei lá. Esses 6 pontos partiram um pouco da proposta que o António fez numa primeira folha, quando nos pediu para escrever um ensaio para o livro que ele já falou, e em que se tematizava a perspectiva de cada um de um ponto de vista tríplice: o fazer, o ver, o refletir, que no fundo é o ponto de vista da produção, do espectador, de quem vê ou ouve, e aquele que, a partir daí, que pode ser o próprio espectador e é certamente o próprio produtor, reflete sobre o que acontece, não é? Portanto, a partir daí, e em síntese, para não ocupar muito tempo, mais que o quarto de hora não vai ser, com certeza, eu sintetizo esses 6 pontos. O primeiro tem a ver com o título, 6 propostas para o próximo quarto de hora, porque
Estou convencido de que quando nós sairmos daqui, ou daqui a um quarto de hora, quando eu acabar de falar, digamos, a condição e os pressupostos da arte e da cultura contemporânea já se terão modificado alguns. Já não serão os mesmos de há pouco, não é? Aparentemente mudado. Terão aparentemente mudado, talvez melhor. Ou seja, a superfície, aquilo que diariamente vem ter connosco é qualquer coisa como um torvelinho, constantemente em mutação, não é? Uma constante novidade. E os produtos, digamos, são produtos de uma imaginação que parece não ter limites, não é? Produtos, por um lado, que, por outro lado, também já se falou disso hoje, se inserem em estratégias. E as estratégias, para mim, acho que hoje são qualquer coisa de muito importante. São estratégias comerciais, são estratégias de captação de públicos, autopromocionais, espetaculares, que, por vezes, obliteram a própria noção de obra ou a própria obra. Mas a verdade é que, para além de tudo de facto, indo ao encontro desta ideia de que há uma mutação permanente, não existe, de facto, uma condição da arte contemporânea, nem, por outro lado, os pressupostos daquilo que estamos a viver hoje mudarão provavelmente tão depressa. Eles chegaram há algumas décadas, também já isso foi abordado, e apesar de alguma turbulência atual, estão aí para ficar, não é? Portanto, os envolvimentos, este seria um primeiro ponto, mediáticos, comerciais, políticos, tenderão provavelmente a apagar cada vez mais a presença, ou o primeiro plano da obra, com, enfim, alguma pretensão de densidade, de multiestratificação, apelo a vários olhares que a obra contém. Um exemplo disto, recente e conhecido, é o facto, por exemplo, o Rui Chaves ter sido objeto de bastante interesse jornalístico quando decidiu incluir as suas obras na educação cubana à Bienal de Veneza, para se demarcar, penso eu, da Joana Vasconcelos, mas este facto em nada contribuiu, provavelmente, para iluminar a obra do Rui Chaves, nem para o fazer chegar a um público menos alienado, digamos, ou mais verdadeiramente interessado. Não é? É um fait divers, digamos, à sua maneira, é um gesto político também, naturalmente, da parte do Rui Chaves, de quem o toma, não é? Mas a obra em si também é um gesto político, ainda que não tenha qualquer conteúdo político deliberado, não é? É, como dizia o Rancière, um manifesto mudo. Está aí e fala por si, muitas vezes. Segundo ponto, neste contexto, penso então que é preciso, talvez já se tenha falado disso no outro sábado, mas, em resumo, para mim, a questão do contemporâneo liga-se necessariamente à questão do atual. É preciso, provavelmente, distinguir entre o contemporâneo e a atualidade. O contemporâneo rejeita a simples e simplista equiparação ao atual, que é, digamos, o real em ato, aquilo que acontece. Aquela versão da realidade que vive de um adjornamento permanente e exige isso para si própria, não é? Pelo contrário, uma produção que se possa dizer verdadeiramente contemporânea será aquela que apela para nós enquanto, isto parece-me importante, enquanto seres de memória. Quer dizer, o contemporâneo é uma espécie de sincronia diacronizada. É um tempo de agora, atravessado por muitos outros tempos que vêm de trás e que apontam para diante. Portanto, é sincronizada essa vivência por tempos outros, não é? Isso, naturalmente, que é qualquer coisa que me parece ser muito importante para atribuir uma dimensão maior ou outra à criação artística, não é? Porque, fazendo isso, ou tendo esse olhar, ou essa noção do contemporâneo, nós percebemos como há um tempo que vai subsumindo em si mesmo muitos estratos de tempo, não é? No próprio espaço da obra. E a obra, muitas vezes, é a grande manifestação disso, não é? Ainda que seja pouco atuante, digamos, a nível do seu trânsito de superfície, às vezes. Portanto, o atual parece não conhecer a parte da sombra, como diz o Agamben no ensaiozinho sobre o contemporâneo, ou o olhar de saber do ininteligível de um texto, como diz a Maria Gabriela Lençol, noutro contexto, que estão presentes na obra e que são, de facto, aquilo que é nosso contemporâneo. Talvez por isso ser contemporâneo é qualquer coisa de mais raro, talvez de mais difícil, não sei, porque não estou do lado da profissão.
contrariamente a uma certa facilidade com que se pode ser atual. Não é? O terceiro ponto tem a ver com qualquer coisa que, a partir daqui, abre para duas contradições deste tempo, de que também a arte se ressente, parece-me a mim. Uma delas é a incapacidade da experiência do tempo. Falou-se aqui também já da importância da centralidade do tempo, há pouco, ou seja, a incapacidade da experiência do tempo, ou seja, desses tempos diversos, num tempo aparentemente homogéneo. Provavelmente não é muito fácil essa captação desses estratos de temporalidade a partir de uma obra, não é? A isso chamavam um filósofo muito esquecido, que é o Ernst Bloch, com um daqueles palavrões alemães, die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen, que traduzido é mais ou menos, digamos, a diferença de tempos coexistentes no mesmo tempo. Com isso o Bloch queria dizer que o presente é sempre uma reatualização de passados e, por outro lado, vai sempre grávido de futuros, como ele diz, numa bela imagem. E com isso ele funda uma noção de utopia do concreto, que também assim é uma espécie de contradição nos termos. Não é? Parece-me que o contemporâneo vive desta tensão e, por outro lado, também de alguma coisa que pode ter a ver com uma noção de tempo suspenso, ou uma suspensão da temporalidade, que a obra exige, provavelmente, num contexto civilizacional que é o nosso, em que o tempo cronológico, o tempo materializado, o tempo transformado em valor, em dinheiro, é tudo e tudo depende dele. Também disto já se falou. Ou seja, nesta civilização do trabalho, que neste momento atravessa uma grande angústia do não trabalho, do desemprego, não é? Quase ninguém, muito pouca gente, provavelmente consegue cair em si, isolar-se, concentrar-se, imaginar uma espécie de espacialização do tempo. Não é? E a obra pede, de facto, muitas vezes isso. E, por outro lado, assistimos, nesta era da imagem e do ruído, ao desaparecimento, ou à dificuldade de ver e ouvir. Também isto pode ser uma outra contradição, uma segunda contradição. Há uns 30 anos, e há 30 anos, portanto, nos anos 80, começavam a ser visíveis alguns dos sinais do processo político, económico, cultural, de que nós hoje somos vítimas ou estamos a viver, não é? E que explicam o ponto a que as coisas chegaram hoje. Nessa altura aparece uma revista na minha esfera mais próxima, que agora já não é tão próxima, porque já me dispersei por outras, que era das coisas alemãs, uma revista literária chamada Literatur Magazin. É uma revista literária que publicou um número dedicado exatamente a este tema e que, inspirado numa frase de Nietzsche, se chamava Das Vergehen von Hören und Sehen, que curiosamente se poderia traduzir em dois sentidos. Por um lado, o desaparecimento da capacidade de ver e ouvir, mas também o termo alemão, Vergehen, o crime ou a transgressão de ver e ouvir. O que quer dizer que querer ver e ouvir para além ou para quem, ou a quem, não sei, do ruído e da poluição visual dominantes, no limite do invisível ou do silêncio, tornaram-se quase impossíveis. Não é? Ou são vistos como algo de inaudito, como quase um crime, como naquele poema do Brecht sobre o fascismo, no exílio, não é? Em que ele diz que tempos são estes, em que um poema sobre árvores é quase um crime. Ou seja, estigmatiza-se de alguma maneira a capacidade de ver e ouvir, porque se impôs um paradigma que é o de um certo paroxismo das imagens e do ruído, uma forma de poluição que elimina progressivamente uma capacidade, uma faculdade e uma forma de saber, digamos, que é de reagir com tempo a estímulos da percepção. O problema, aliás, não é de hoje. Há 100 anos, o filósofo e sociólogo Georg Simmel, no princípio do século XX, já tematizava a questão num ensaio sobre a grande cidade e a vida do espírito, como ele chamava. Bom, neste momento parece que de facto estamos numa situação, numa espécie de caminho para esta quase impossibilidade de ver ou de ouvir, ou já dentro dessa realidade, na medida em que grande parte do público, ou dos espectadores, ou seja, enfim, que não queremos dar, não conseguem ver algum mais que se dá a ver nas obras. Mas que não tem propriamente imagem, se a imagem for coisa de superfície. É uma espécie de
sugere o Agamben também noutro lugar, de rosto por detrás da face, distinguindo entre rosto e face, o que é de superfície e o que é mais profundo. Portanto, este é outro paradoxo, parece-me a mim. Estamos numa civilização das imagens, que nasceu há um século, mais ou menos, na sua forma, enfim, que se aproxima mais da nossa, e que se foi oferecendo amplamente a massas que progressivamente foram deixando de saber ver, nos antípodas de uma cultura da imagem. Ou seja, na indústria da cultura desta civilização, que paradoxalmente trouxe consigo esse progressivo desaparecimento da capacidade de ver e de ouvir, a imagem é pura superfície. E o ver não gera, ou raramente gera, a reflexão, que também disso se falou há pouco, em relação à raridade de situações como esta, não é? O ponto 5, e depois acabo rapidamente com o último. Esse ver que gera, ou pode gerar reflexão, talvez proporcione aquilo que se poderia chamar, propriamente, diferentemente daquilo que João Queiroz chamava a vivência da obra, que, para mim, usando a distinção do Benjamin entre vivência e experiência, é diferente de experiência, mas esta ver que gera reflexão talvez se pudesse chamar uma forma particular de experiência da obra, mais produtiva e eventualmente formativa, não é? E que pode ser diferente de uma vivência mais superficial, mais exuberante, mais festiva, seja o que for, que domina bastante da nossa situação atual. Eu aqui, no texto que depois chegado a aparecer no livro, dou 3 exemplos que funcionam paradigmaticamente, mas poderia haver muitos. Um pequeno filme de 5 curtas do Abbas Kiarostami, no campo do cinema, ou a última exposição que vi do Rui Chaves em Lisboa, a que ele chama Tranquila Ferida do Sim, Faca do Não, em que, de facto, há uma sala, que para ele era a única importante, porque era a única que tinha coisa nova, em que há 5 peças que, pela luz, ou pela ausência da luz, melhor, transformam um espaço comum em qualquer coisa de muito enigmático e inominável, em que os corpos são confrontados com aquilo que eu vejo como uma espécie da sua origem, a origem do próprio corpo. E o escultor, neste caso, acentua qualquer coisa que age ostensivamente a contrapelo do espírito do tempo, deste, digamos, circo da arte que vivemos dia a dia, não é? Há uma total ausência, talvez não seja total ausência de encenação, porque de facto há um resto de encenação naquelas 5 peças que estão expostas numa quase obscuridade, todas iguais e todas autónomas, e essas 5 peças, as guias e as frestas de luz que nascem delas, não encenam propriamente nada, são uma espécie de pura presença. A princípio indiscernível, nós não sabemos onde é que estamos, temos de nos orientar, isto também é interessante, temos de nos orientar para a experiência da obra, e o espectador consegue, de facto, se tiver algum saber do tempo necessário que é exigido ali para assistir a um nascimento, assiste progressivamente a um nascimento da luz. É uma experiência curiosa. Uma outra seria uma coisa mais performativa, provavelmente com um espírito mais local, que foi uma das últimas exposições presentes na Galeria Zé dos Bois, que tem um título que remete muito para a nossa situação atual. Tem calma, o teu país está a desaparecer. Também podíamos trazer como exemplo coisas semelhantes ou no mesmo espírito, que até o Teatro Praia às vezes também faz, ou outros grupos independentes. E um terceiro exemplo teria a ver, diferente, com qualquer coisa que não é propriamente do âmbito da arte, talvez seja um pouco heterodoxo ou paradoxal eu estar a dizer para aqui. Que é uma manifestação, digamos, para-artística, e que é um fenómeno disperso, rizomático, mas de algum modo insistente, e neste momento, nos últimos tempos, entre nós também, da cultura, ou de certas formas da arte, para mim, a mostrar-se. Ou seja, a afirmar-se pela presença dos corpos de quem a faz, por exemplo, numa manifestação pública. O exemplo paradigmático, que me parece que aquela em que isto talvez tenha sido mais visível, foi a manifestação de setembro do ano passado na Praça de Espanha, em Lisboa. Das nossas, não é? Das mais recentes, porque outras houve mais recentes que para mim me pareceram coisa morta, completamente. Ou seja, é um sinal ainda mais abertamente político do que o exemplo anterior, de uma espécie de multidão no seio do Império, como diria o Toni Negri, não é? Uma vaga sem centro, isso também é muito típico do nosso tempo, que não corresponde a uma clássica noção de massas, não é?
mas que é o seu equivalente acéfalo. Mas extremamente móvel, nas redes e na rua também, até certo ponto, que resolve ou que acontece, que vai encenar e ensaiar uma revolta, que remete para um título do Günter Grass de uma peça no final dos anos 60, um outro tempo, se chamava Os Plebeus Ensaiam a Revolta. Ao fazer isto, digamos, assistimos a uma espécie de ativismo político contemporâneo como arte em tempo real. Uma espécie de oficina artística, uma nova narrativa política que vai gerando novos modos de intervenção coletiva. Ou seja, a manifestação tem hoje ainda um outro aspecto, que é o facto de, por ser imediatamente apropriada pelas televisões, todo aquele processo e o que a envolve tem enormes potencialidades, através desse meio, de se ver transformada imediatamente em uma espécie de obra de arte total, performativa e militante, digamos. A arte na rua, uma vez mais, não é? Neste caso, naturalmente, feita de corpos e vontades com muita encenação. Finalmente, o último ponto, nesta diversidade, isto para contrapor, digamos, à laia de conclusão, uma ideia que pode corrigir um pouco alguma falsa perspectiva aparentemente unidirecional, não é, daquilo que eu disse até agora. É claro que nesta diversidade a arte tem espaços próprios, como tem espaços próprios de vários tipos. Não tem necessariamente que estar dominada pela instituição, pela política, pela cultura ou pelo negócio. Há zonas marginais, há zonas a emergir constantemente no reino das indústrias da cultura e dos poderes, não é? Financeiros ou outros, neste caso, existindo, mas não necessariamente convivendo com eles, não é? E eu penso que se instalou uma espécie de anarquia, uma anarquia criativa, que veio substituir em vários campos de intervenção aquilo que eram as formas de intervenção tradicionais e clássicas até há umas décadas atrás, sobretudo através da palavra, através do discursivo e do argumentativo, que era o papel do intelectual, que se revelou, aliás, bastante ilusório, na medida em que, olhando para trás, nós hoje percebemos que se jogava nesse tipo de discurso no terreno do poder e com as mesmas armas do poder. E isso, de facto, foi bastante ilusório. Portanto, não estamos, digamos, numa situação em que tenhamos que perguntar, estamos numa sociedade sem arte e sem cultura, como numa série que está no YouTube agora, do Bernard Stiegler, em várias partes, em que ele se questiona sobre isto e tal. Não se trata propriamente de uma morte da arte. A arte está aí, claro. E sobretudo, há uma situação em que alguns toleram a arte, continuam a tolerar a arte na sociedade e para a sociedade. Também disto se falou, há um sistema que cada vez mais foi alargando o seu estômago, que tudo digere, tudo tritura, não é? Como sabemos, e que cada vez parece tolerar menos ou não entender certas formas de arte que procuram virar costas um pouco a esta sociedade do mero consumo, também na arte, ou afrontam esta situação pelo simples facto de existirem, de estarem aí e de serem detectáveis. Esta é a questão, de serem detectáveis no meio das grandes luzes, não é? Como também um tema que também é tratado naquele pequeno livro do Didi Huberman sobre a sobrevivência dos pirilampos, não é? De facto, eu penso que há muitos pirilampos, retomei o tema nesse meu último livro, que necessariamente é preciso procurar, ou que vêm ao nosso encontro, não sabemos bem porquê, mas estão aí, não é? No meio dessas grandes luzes. Portanto, há de facto esses núcleos que são formas particulares e muito diversas hoje. Esse é um lado interessante. Há uma grande diversidade de formas de reação, como diz o Pascal Quignard num dos últimos livros, desinibidas da doxa. Várias doxas, não é? Em que a arte se insere ou pode inserir, não é? Portanto, eu penso que isto são 6 ideias que eventualmente poderão dar alguma conversa e que deixamos para depois, não é? Para não tocar ainda num ou dois pontos que já foram aqui abordados. Ok. Obrigado, João. O Delfim, o contributo do Delfim para este volume é sobre enfim, ele escreve ou tenta construir, digamos assim, uma espécie de categoria ou de conceito que é o de ambiência, ou de ambiente,
Eu iria perguntar-lhe se esta noção de ambiência ou de ambiente, tal como o defines, é uma construção da obra ou um lugar de onde a obra nasce? Bom, eu não veria a coisa a partir dessa dicotomia. Sim. Explicar um bocadinho o que é que estamos a falar, que é para também podermos partilhar um bocadinho a ideia. Realmente, o texto que eu fiz anda atrás de algumas ideias que têm aqui sido hoje já ditas de várias maneiras e por vários processos. Basicamente, eu neste momento, a minha atenção, a minha preocupação na arte contemporânea tem há dois aspectos que eu acho que são interrogações muito, muito curiosas. Um deles é a retoma de um problema que atravessou o século XX nas artes, nas artes visuais, que é a questão da teatralidade. A teatralidade é permanentemente referida. Durante o modernismo, ela tem, e estou a falar de modernismo, digamos, no período correspondente às primeiras vanguardas, ela não constitui um problema em si mesmo. Há uma grande intimidade com processos teatrais e é, digamos, no modernismo tardio norte-americano, a partir do Greenberg, na personagem que foi Michael Fried, que é o Michael Fried, que aliás é um historiador maravilhoso da pintura francesa do século XVIII, e o Michael Fried, em 1967, escreveu um texto que lançou um anátema sobre a questão da teatralidade, que é um texto chamado Art and Objecthood, Arte e Objetualidade, em que ele é um texto muito crítico em relação ao minimalismo, a que ele chama artistas literalistas, e ele escreve o texto a quente, ele era muito novo na altura, tinha 28 anos, e escreve o texto a quente sobre alguma coisa que estava a despontar com muita intensidade em Nova Iorque na altura, e que ele acha que, na esteira do seu mestre Greenberg, ele acha que o que os minimais fazem é teatralizar a obra de arte. E porquê teatralizar a obra de arte? A pergunta é respondida de uma maneira um pouco imprecisa pelo Fried, mas ele, basicamente, o que chama a atenção é que as obras de arte minimais, que é pela sua escala, pela sua enorme dimensão, pela maneira como se relacionam com o espaço e pela perda de autonomia que têm em relação ao próprio espaço, e isto começa a aproximar-me da tua pergunta, elas exigem da parte do espectador uma relação que se aproxima com a relação que ele identifica como do espectador no teatro, porque elas necessitam de uma determinada temporalidade, que é a temporalidade da vivência do espectador face à sua presença. Elas são muito grandes, têm que se andar à volta, elas instauram uma relação sujeito-objeto, que é uma relação que, pela escala, é tão dual como uma relação teatral. E ele acaba com uma frase que ficou marcada na história, que é dizendo: porque o teatro é o inimigo da arte. É a afirmação que ele faz. Esta é, obviamente, que a crítica anglo-saxónica discutiu muito este texto foi muito discutido, muito debatido, e é um texto muito curioso, porque ele, colocando-se de um ponto de vista que nós claramente podíamos achar que é um ponto de vista claramente reacionário, ele tem intuições que são intuições muito interessantes. Ele tem a intuição de que há uma performatividade que está ali a nascer, que ele critica, mas de facto ele detecta o que acontecia, não é? Naquelas peças havia uma performatividade que estava a nascer. Havia aquilo a que ele chama objeto, é não só o monólito que é a obra, mas é uma situação espacial, é uma diluição do objeto numa situação espacial, que ele acha errada, mas que é uma constatação que nós hoje podemos fazer. Sim, o objeto interage com o espaço e dilui-se no espaço, e portanto ele tem outra intuição brilhante. E finalmente ele descobriu depois que ele realmente ele não tinha lido Diderot na altura, mas poderia ter lido. Porque toda a sua questão é uma questão nascida em Diderot, que é a relação da ideia de absorção no objeto representado como sendo a teatralidade possível e a ideia de coup de théâtre como sendo a desgraça da obra de arte, nomeadamente a obra de arte teatral. Não é? O que é o coup de théâtre, segundo Diderot, é a peça
que tem sempre em si consciente o espectador. E, portanto, é votada ao espectador. É virada para o espectador. Diz o Diderot e o Dubos também que o que era interessante é quando o espectador é como se não existisse para a obra e, portanto, a obra trata dos seus problemas enquanto obra e não da sua relação com o espectador. Depois, curiosamente, o Michael Fried fez um flashback na história e passou o resto da sua vida a estudar a pintura francesa do século XVIII e do século XIX a partir, precisamente, da arte do tempo de Diderot. E, portanto, interessou-se muito por isso. Mas, portanto, esta questão da teatralidade é uma questão que ficou mais ou menos adormecida na década de 70 e na década de 80. Este texto como que tinha arrumado a questão da teatralidade de um ponto de vista modernista tardio. Mas o que acontece é que, quando a performatividade invade as artes visuais e ela tem que ser registada, e, portanto, há vídeos que registam determinadas atitudes performativas, a questão da relação direta do filme com o espectador instaura-se outra vez. Porque o artista está a performar alguma coisa para uma câmara que está a registar uma ação face que depois será passada face a um público. E, portanto, a questão da teatralidade regressa, e regressa sem ser debatida no seu interior. É inevitável, acho eu, que num momento como o atual, em que há uma permanente recursividade de temáticas e problemas, nós estamos numa espécie de revivalismo sobre revivalismo sobre revivalismo permanente no campo das artes visuais, não é? Quer dizer, nós aqui há 10 anos estávamos num revivalismo dos anos 60, depois passámos a estar num revivalismo dos anos 70, depois estamos a entrar num revivalismo intenso dos anos 80 e dos anos 90, em que problemáticas e artistas regressam cada vez com uma velocidade maior. Entretanto, as décadas começam-se a aproximar de nós, é preciso ir um pouco para trás, e, portanto, há uma espécie de revivalismo dos anos 40 e 50, com um interesse sobre obras que nos pareciam hediondas aqui há 20 anos e que hoje nos parecem completamente fascinantes outra vez, e este ciclo está de uma voragem enorme e, portanto, nesse sentido, o reatar da questão da teatralidade também entra dentro destas questões e, como diz João Fernandes, o museu passou a ser um sítio onde já não é a questão da teatralidade, é o próprio teatro que pode acontecer, sabendo que nas pessoas do teatro existe frequentemente uma dificuldade com a falta de dispositivo do museu para o desenvolvimento da sua atividade específica. Não é? Eu nunca mais me esqueço de uma vez que tive a brilhante ideia de convidar o João Fiadeiro para fazer uma peça que ele queria fazer sobre a Helena Almeida dentro do CCB, nas salas de exposição. E a primeira coisa que o João Fiadeiro me disse foi: eu não quero trabalhar dentro das salas de exposição, porque me falta tudo aquilo que eu preciso para fazer a peça. Faltam-me as luzes, falta-me o chão, falta-me a black box, falta-me tudo aquilo que ele precisava para fazer a sua peça, evidentemente, não é? Isto era uma espécie de delírio de campo expandido, não é? Estava eu a viver um delírio de campo expandido. Mas esse delírio de campo expandido, hoje em dia, sabemos que ele realmente é uma espécie de delírio permanente. Essa era a primeira questão. A segunda questão, que é aquela que eu trato neste texto, é a questão da ambiência. Partindo do princípio que o problema da ambiência implica um outro, que é aquele que várias vezes aqui já hoje falou, que é o do desaparecimento da obra. Nós entramos em muitas exposições nas quais cada obra, é um exercício operativo face à criação ou de um ambiente ou só de uma ambiência. Qual é a diferença que eu estou a fazer entre ambiente e ambiência? É uma tradução um bocadinho coxa, mas é aquela que eu consegui. Entre dois termos que em inglês funcionam muito bem, que é o termo environment, não é? Como um ambiente físico, e o termo ambience, que é, digamos, normalmente conotado como uma realidade não material. Curiosamente, o artista que mais recentemente tem vindo a falar de que o seu objetivo é criar uma ambiência, é também, é aquele Lawrence Wiener, é também o primeiro a dizer: para mim a ambiência é material. É material porque tudo aquilo que ela convoca em termos de relações, remissões, tudo aquilo que ela convoca de memórias, que convoca de situações para o espectador, são entidades materiais em si. Ora, esta questão da ambiência, ela necessariamente parte de uma vinculação ao espaço. O espaço é fundamental. Só é possível trabalhar uma ambiência a partir de uma moldura.
E, portanto, necessariamente que a questão da ambiência tem sido aonde se tem jogado também o problema, muitas questões de crítica institucional, tem-se jogado a partir daí, porque se está a criar uma ambiência é preciso pensar a moldura, e a moldura é o museu, é a galeria, é o circuito da arte, é aquilo que faz com que qualquer coisa que não seria nada noutra circunstância seja arte, porque está naquele lugar, não é? Em alguns casos de alguns artistas, esse lugar é tão essencial que sem ele não há, pura e simplesmente, arte, quer dizer, não há obra, não há entidade nenhuma, não é? E, portanto, a questão da moldura é um problema muito importante. Agora, o problema da ambiência dirige-se não às nossas categorias estéticas, aquelas que nós herdamos do século XVIII e que temos vindo a trabalhar pela positiva ou pela negativa, mas dirige-se a uma outra, a uma espécie de estética do vago, que nós ainda não a temos construída, nem temos ferramentas ainda para... Talvez tenhamos ferramentas, mas não está construída, acho eu. Se me permite só uma pequena observação. Claro. Em alguns momentos do teu texto, quando falas de ambiência, sim, e na verdade essa palavra enfim, é um neologismo, se quisermos, não é? Um neologismo absolutamente legítimo, que, portanto, que respeita as regras da formação de palavras em português e que nós percebemos imediatamente o que é. Mas, e aqui neste caso o João Barrento dir-me-á, perceberá isto talvez melhor do que eu, porque há aqui uma palavra, um conceito que não tem tradução e que existe no alemão, que é Stimmung, sim. Que a muitos momentos é para a noção de Stimmung que tu remetes, me parece. Inclusivamente, quando falas, chegas mesmo a falar do tom no sentido musical. Ora, a Stimmung é isto. Exatamente. Mas há dois conceitos que eu deliberadamente não entrei neste texto. Que é Stimmung e Einfühlung. Não entrei por aí. Que também, quer dizer, é um caminho, exatamente, é um caminho também a seguir numa próxima, digamos, numa próxima continuação deste texto. Não é? Este texto para mim foi interessante porque ele ajudou-me a começar a localizar um problema. Mas sei que este problema não está, está aqui, começou a estar assinalado para mim neste texto. Eu sei que ele vai ter que se desenvolver por outros caminhos. Aquilo que para mim era muito importante era perceber como esta ideia de ambiência, ela tem conhecido na arte, e estou a falar de um atravessamento do século. Eu aqui falo especificamente de Lúcio Fontana e falo de Lawrence Wiener, mas eu podia ter começado muito antes, podia ter começado nas vanguardas russas, podia ter feito um circuito pela América Latina para terminar mais ou menos no mesmo sítio. Quer dizer, havia muitos percursos que eu podia ter escolhido para aqui, mas aquilo que me parece que traz esta questão da ambiência é que esta ambiência tem-se ligado ou tem constituído algumas das matrizes de entendimento da prática artística. Da prática artística como? Os exemplos que eu dou da prática artística como sendo uma prática laboratorial, que é uma curiosa metáfora científica, não é? É uma metáfora científica que surge em arte mais ou menos na mesma altura com Lissitzky e com Gramsci, não é? Esta metáfora laboratorial da obra de arte. E depois materializa-se em tipologias de lugares. Primeiro o ateliê, depois o museu, o laboratório, o arquivo, como também outros modelos como o bordel, o baldio, a periferia, não é? Ou, no caso, podia dizer no caso do Rui Chaves, que foi uma exposição que eu fui já ver 3 vezes, porque me intrigou imensa, 3 vezes, a catedral. Sim. Quer dizer... Várias vezes associações com a catedral. Exatamente. Eu não achei logo, mas houve. Eu foi a primeira intuição que tive. E depois voltei lá 3 vezes para configurar. É muito curioso, porque essa peça do Rui Chaves, já agora, eu estou convencido que a referência mais próxima que o Rui Chaves tem para aquela peça, que é uma peça de mergulho, não é? Porque é um mergulho no negro completo, e a peça vai se formando nos nossos olhos. Segundo o Rui Chaves, demora 9 minutos para começarmos a ver alguma coisa. Não é? E a referência para ele não é James Turrell, portanto não é esse lado perceptivo que lhe interessa nessa instância, é Ad Reinhardt.
E é a de Reinhardt porque a temporalidade daquela visão é equivalente à temporalidade de começar a ver uma pintura do Ad Reinhardt que necessita de um tempo perante ela. E, nomeadamente, estou mesmo convencido que, em termos do pensamento sobre ele, foi seguindo o pensamento da teologia negativa do Reinhardt que ele chegou àquela formulação, que é uma formulação muito interessante, muito interessante. Mas o que é curioso é que a materialidade daquela formulação, ela apaga completamente, é um bom exemplo para isto, porque ela, do meu ponto de vista, ela apaga completamente a existência de cada uma dessas 5 peças individuais para ser um mergulho, uma imersão. Não é? E a metáfora da imersão é uma metáfora que também está muito presente na arte do século XX. Só que essa imersão que o Rui Chaves propõe, ela é totalmente material em termos perceptivos para nós e é totalmente desmaterializada em termos daquelas entidades específicas que ali estão. Eu, por exemplo, achei imensa graça, li uma crítica, a primeira crítica que surgiu da exposição, falava do ferro das esculturas. Ninguém viu o ferro das esculturas, não é? Ninguém viu, elas podiam ser em madeira, podiam ser em qualquer coisa, ninguém as viu, não é? A informação já vem da obra anterior. Não, mas precisamente é esse ver não vendo, não é? Quer dizer, esse estar não estando, que é uma situação que o ambiente, de alguma maneira, pode também suscitar. O que se liga com um problema que também já aqui foi falado hoje várias vezes, que é a falência ou o fracasso da crítica, que eu até acho que é um problema maior, é o problema da perda dos transcendentais do juízo. Eu acho que o problema é esse, quer dizer, sobre o que é que nós fundamentamos os nossos juízos sobre a arte. E grande parte da arte contemporânea, ela deixou de voluntariamente querer estar dentro da tradição de poder ser objeto de juízo. O que é um problema muito grave, não é? É um problema enorme. É um problema para os artistas, é um problema para os curadores, é um problema para os museus, é um problema para toda a gente. E, finalmente, coloco-me nos antípodas do André Teodósio e digo que é mesmo preciso uma estética. Acabo com a citação da Susan Sontag, que em 1964 dizia: precisamos de uma erótica, não é? Eu acho que não precisamos de uma erótica neste momento, precisamos de uma estética. E precisamente aquilo que eu acho é que nós precisamos de uma estética, porque o mero pensamento ético, do meu ponto de vista, é um pensamento que, de alguma maneira, se traduz sempre num pensamento salvífico ou moralista. E é o que está na base de uma zona da produção contemporânea que nós ainda aqui não falámos, que é as estéticas ou as práticas participativas. E as práticas participativas, em boa parte, são grandes operações sobre a diluição do objeto e a ausência de possibilidade de juízo. As práticas participativas são práticas que, em última instância, pertencem, acho eu, ao domínio do moralismo pedagógico no seu sentido mais limitativo. E, portanto, acho que se há alguns campos hoje eu acho que vale a pena nós equacionarmos, do meu ponto de vista, é pensarmos as limitações das práticas participativas, pensarmos quais são os seus transcendentais e, por outro lado, acho que irmos tentando, de alguma maneira, tentando pensar que problema estético é que nós podemos gerar, podemos pensar, não é? Podemos produzir, acho eu. Obrigado.